Boa noite, pessoal. Você vem então para o culto e está numa aula, tá? Você está numa aula da Atos. E, fica animado, porque nosso Deus gosta de ensinar. Você quer aprender? Amém. Esse é o desejo dele também. E a igreja é o local perfeito para isso. É um dos locais que Deus preparou para que a gente fosse ensinado, né? E o desejo de Deus é que a gente seja ensinado no conhecimento dele. E nós sabemos pela palavra que um dos ministérios de Jesus era o de ensino. E é o desejo de Deus que a gente seja ensinado, que a gente cresça no conhecimento de quem Ele é, tá? E quando a palavra encontra, olha, é o casamento perfeito. É a palavra encontrando um coração ensinável, pronto para crer e para responder. Essa pessoa que tem esse coração ensinável, pronto para crer e responder, ela nunca mais será a mesma se a palavra encontrar o coração dela, sabe? Eu creio que nessa noite nós teremos aqui dentro de nós manifestação abundante de Deus. Nós estamos no ano da manifestação abundante de Deus. Que os nossos corações hoje sejam encontrados desse jeito, como um coração ensinável, que está pronto para crer e pronto para responder, porque Deus está pronto também para liberar aquilo que Ele tem para cada um de nós. E assim, eu queria começar dizendo que a palavra, ela não é e nem produz informação. Ela é revelação e produz transformação. Não diz respeito à informação, mas diz respeito à transformação que ela pode produzir quando é revelada dentro do nosso coração. E o Experimente Atos é para que você tenha a oportunidade de ter essa experiência de uma aula da Atos, para que seja gerado no seu coração o desejo por mais. Eu posso falar, porque eu fiz comecei a fazer Atos em 2008. E naquele mesmo ano, eu ganhei o meu filho e pude experimentar milagres de cura dentro da minha casa. Por causa da Atos, não, mas por causa da palavra revelada no meu coração. Porque eu sentei, aprendi, iluminação, foi o versículo até que eu li aqui na hora dos anúncios, que o ensino ele é iluminação, ele é luz. Eu recebi iluminação no meu coração e coisas que eu já conhecia, porque eu nasci na igreja. Eu já conhecia uma porção de versículos de cor, gente. Eu era fera adolescente, eu era fera no debate de versículo, debate bíblico. Eu sou competitiva. Eu sou pequena, então eu tenho que, assim, tentar me sobrepor, né? Então, lá em casa a gente brinca de adedanha. Eu sou muito competitiva. Então, eu era adolescente, eu sabia muitos versículos de cor, mas saber de cor não é suficiente. Precisa que isso seja revelado no nosso coração, né? Então, naquele ano de 2008, que eu sentei e eu ouvi ali, todas as aulas, era difícil para mim, né? Porque tem coisas da palavra que confrontam aquilo que a gente sempre achou, aquilo que a gente sempre pensou que era. E aí, quando eu sentava ali, eu falava assim, não, vou ouvir, Espírito Santo, fala comigo. E aí Deus ia fazendo um trabalho de transformação dentro de mim. E logo na sequência, eu não pude naquele ano concluir, porque eu tive meu filho, mas logo na sequência eu experimentei um milagre de cura dentro da minha casa, porque Isaías 53, versículo 4, certamente Jesus levou sobre si nossas enfermidades, a gente sabe de cor, mas a gente sabe que isso é verdade dentro do nosso coração. E eu lembro da tarde em que isso, lá dentro da minha casa, explodiu dentro do meu coração. Eu falei assim, gente, quem falou isso foi Deus. E Deus não mente, isso é verdade. E eu, naquele dia, também foram vários versículos que foram vindo ao meu coração. Um deles foi assim, o que ligar na terra está ligado no céu. Se dois concordarem acerca de alguma coisa, isso é um fato estabelecido. E aí eu esperei o Wellington chegar, meu filho tinha nascido com um diagnóstico, e ele tomava 6 medicamentos por dia. Eu já contei esse testemunho aqui. E aí, quando ele chegou, eu falei, Wellington, aconteceu isso, e eu tenho certeza no meu coração, porque Deus falou comigo, que esse menino está curado hoje, a gente precisa só orar e crer.
E aí a gente foi para o berço dele, ele tinha mais ou menos uns 2 meses, a gente orou e estabeleceu e decretou ali aquilo que já tinha sido decretado na obra da cruz. E aí, naquele dia, foi uma direção que Deus deu para mim, não estou dizendo que é para você, Deus deu para mim. Pode jogar todos esses remédios fora. E aí, eu fui para aquela noite, eu fui para a lixeira, declarando Isaías 53, entornando cada remédio daquele. E nunca mais o meu filho teve nada. E várias outras situações, gente, eu experimentei por causa de uma revelação. Daquilo que eu abri o meu coração, foi o que eu falei. É o casamento perfeito, é a palavra de Deus, que é a verdade acima de todas as coisas, e um coração aberto para aprender, para crer e para responder. Porque é o que o Wellington falou, a Atos é uma escola que ela te leva a colocar em prática. Você quer experimentar o poder de Deus, não é letra, é revelação no teu coração que faz você querer viver aquilo. E o meu desejo é que você nessa noite seja despertado para poder crescer no conhecimento de Deus. E por que Deus quer que a gente cresça? Por que Deus quer isso? Sabe por quê? Por que Ele quer nos ensinar? Para que a gente possa crescer e viver as promessas que nós temos direito como filhos e filhas. Porque toda vez que você vive uma promessa, o nome dele é glorificado. Toda vez que você experimenta prosperidade por causa da palavra, o nome dele é glorificado. Toda vez que cura se estabelece na sua casa porque você creu na palavra, o nome dele é glorificado. Toda vez que você experimenta uma situação, você está andando no vale da sombra da morte, e aí alguém olha para você e você fala assim, e a pessoa fala assim, mas você não está preocupado? Você fala assim, não, porque eu sei que Ele está comigo. Gente, isso glorifica o nome dEle. Não estou falando simplesmente de coisas naturais, mas quando você tem uma demonstração de fé diante de uma situação, isso glorifica o nome dEle. E é por isso que Deus quer que a gente cresça, que a gente viva essa profundidade, essa plenitude da palavra, para que o nome dele seja glorificado. E uma das coisas que a gente aprende na Atos é que, como filho de Deus, nós temos 2 grandes necessidades. Nós temos muitas, mas 2 grandes necessidades. Guarda isso. Escola Atos é uma escola. Se você tiver onde anotar, anota. Primeira, conhecer o nosso Pai. A primeira necessidade de todo filho de Deus é conhecer o Pai. O caráter do nosso Pai. Quem é o meu Pai? Quem é Deus? Que Pai é esse? A Bíblia diz quem é o nosso Pai. Um Pai que nos ama. Essa é a primeira necessidade. A segunda grande necessidade é conhecer quem nós somos. Quem sou eu? Qual é a minha identidade? Eu sou filha de Deus, sou uma nova criatura. O que isso significa? Porque a gente conhece, recebe Jesus, a Bíblia diz que a gente passa pelo novo nascimento. A gente nasce de novo e agora é uma nova criatura. O que é isso? E muito crente passa a vida inteira sem entender a vida da nova criatura. E aí não experimenta e não desfruta dessa vida. E aí, antes de começar a dar a aula, eu não sei nem se a gente vai conseguir dar a aula toda que eu preparei, mas aonde a gente parar, eu sei que é que o Espírito quer. Eu queria passar para você um vídeo que fala sobre o impacto do nosso entendimento a respeito da nossa identidade. Algumas pessoas aqui já viram esse vídeo, mas eu queria passar ele de novo. É um pequeno trecho de um documentário, Mostra-nos o Pai. Eu ganhei uma bolsa integral para a Universidade de Miami. Em Oxford, Ohio. O Seattle se... Eu joguei por 7 anos no Seattle Seahawks. Então, depois disso, foi quando eu comecei minha carreira de professor e treinador. Eu amo ser treinador por causa da relação que você desenvolve com os jogadores. Você realmente se aproxima deles. Mas a parte mental é que faz a diferença, fazer as pequenas coisas direito, porque talento físico todo mundo tem. Então eles sabem quem eu sou e o que é importante pra mim, eles sabem que eu me preocupo com eles. Eles sabem que eu me importo com vocês, eu quero que vocês tenham sucesso. Super Bowl 34 2000 ABC. St. Louis contra Tennessee. Fomos a um Super Bowl aqui em Tennessee. Éramos os Houston Oilers, até que nos mudamos para o Tennessee e nos tornamos os Tennessee Titans. E touchdown! Fui contratado por Pete Carroll. Assim voltei para Seattle e passei 7 anos na equipe dele. Eu fui para os playoffs em 6 dos 7 anos e 2 Super Bowls. Eu sempre dizia aos meus jogadores,
Se tudo que você conseguir de mim for alguém que te ensina como correr na zona interna, alguém que ensina como executar uma rota opcional, se isso é tudo que você consegue de mim, eu dizia, cara, você consegue isso em um vídeo. Então eu dizia, eu oro para lhe dar algo, cara, algo que o leve além disso, algo que o ajude a se tornar um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor um dia. Eu quero fazer a diferença na vida dos jovens, assim como o meu pai fez a diferença na minha vida. E eu olhava para cada um deles dessa forma, tipo, você é meu filho. E a maneira como eu me relacionava com eles era como um pai se relacionaria com um filho, como meu pai se relacionou comigo. Youngstown, Ohio, 1968. Meu pai estava crescendo. A presença dele em nossa vida, como ele via mais em nós do que nós víamos em nós mesmos. Falando comigo como um jovem negro, para não ouvir o ruído que ouvimos de outras pessoas, que estavam tentando nos dizer que você é limitado no que pode fazer, onde pode viver e o que pode ser. Não apenas aquela mentira estava sendo vendida para mim por aqueles de fora da minha comunidade, mas havia pessoas dentro da minha comunidade que acreditavam nessa mentira também. E eles me diziam, ir para a faculdade e todas essas coisas, você está apenas sonhando. Meu pai não acreditava nisso. Meu pai me fez a pergunta, ele disse, o que você quer fazer quando se formar no ensino médio? E eu tinha um plano. Trabalhar na siderúrgica, comprar um bom carro e morar num apartamento no final da rua. Então ele me levou para dar uma volta. Entrei no carro e ele disse, não quero que você diga nada. E aí fomos até aquele complexo de apartamentos que era uma unidade de habitação pública. Ele disse, não acredite que este é o único lugar que você pode morar. Então nós fomos até aquela siderúrgica, onde meu pai trabalhou por 30 e poucos anos. E ele disse, não acredite que esse é o único lugar onde você pode trabalhar. Filho, você é melhor do que isso. Não acredite nessa mentira. Você pode fazer mais do que isso. Ei, não se esqueça de quem é seu pai. Não se esqueça de quem você é. Então meu pai, naquele momento, estava me informando que minha identidade deveria impactar meu comportamento. Quando eu estava na faculdade, eu tinha esse desejo de querer conhecer a Deus. Mas eu sou muito observador, então eu estava conversando com as pessoas sobre o cristianismo, todos me dizendo o que Jesus Cristo poderia fazer por mim, e eu estava olhando para essas pessoas e dizendo, não parece que ele está fazendo qualquer diferença na sua vida. Você fala como eu falo, pensa como eu penso, você vai aonde eu vou. E o quarterback Sherman Smith leva a bola através da defesa Marshall. Então um dia, foi no meu último ano, pouco antes da seleção, eu disse, Deus, eu só quero saber se você é real. Eu preciso que alguém me mostre. Deus respondeu e se revelou a mim. Sabe, o acampamento de treinamento começou. Então um cara entrou, um homem negro, grande, alto, e nas costas da camisa estava escrito, Hutch está indo para Seattle para fazer a Batalha de Deus. E eu me lembro que eu pensei, não, cara, eu viajei mais de 3.000 quilômetros para encontrar outro desses chamados cristãos. Comecei a observar Ken Hutcherson, nos aproximamos, conversamos, essas coisas, mas eu estava observando a vida dele. E aí eu disse, eu vou ver qual é desse cara. Havia algo diferente naquele cara. No nosso último jogo da pré-temporada, ele se machuca, lesiona o joelho e é retirado do campo. E começam a dizer no campo que a carreira dele acabou. Ele tem bolsas de gelo no joelho e ele tem um sorriso no rosto. Ele disse apenas, Sherman, cara, eu tô animado. E aí eu fico olhando pra ele e ele, cara, eu tô animado pra ver o que Deus planejou pra minha vida. E ele disse, Sherman, eu sou um cristão. E nada acontece na minha vida sem ser filtrado pelas mãos de Deus primeiro. E ele disse, tô animado pra ver o que Deus planejou pra minha vida. E aí eu disse, cara, isso tem que ser real. Não dá pra fingir esse negócio. E bem ali naquela sala eu disse, por favor, me conta mais sobre Jesus Cristo. Ele disse, Deus te ama. Deus te ama tanto que seus pecados estão perdoados, passado, presente e futuro. Sherman, Deus não apenas te ama tanto, o que aconteceu foi que Deus disse que Ele vai te salvar um dia da penalidade do pecado. Ele vai te salvar da presença do pecado. Ele disse, mas agora Deus vai te salvar do poder do pecado. E eu disse, Senhor Jesus, entra na minha vida. A identidade é a chave para o crescimento espiritual. Você tem que saber quem você é. Meu pai meio que lançou as bases para esse pensamento. Então, quando o Hutch veio até mim, ele disse, você não sabe quem você é? Ele estava me dizendo a mesma coisa. Você não sabe que sua identidade deveria impactar em seu comportamento?
É isso aí, gente, a importância da nossa identidade. Nossa identidade em Deus tem que impactar a nossa vida e as pessoas ao nosso redor. Tudo diz respeito a isso. Crescer, mas para crescer e manifestar e mostrar ao Pai, a gente precisa desse crescimento espiritual. Não dá para revelar a natureza de Deus se a gente não crescer espiritualmente. E essa é a matéria que a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui. O crescimento do espírito humano. Para crescer espiritualmente, a gente precisa crescer na revelação de quem é o nosso Pai e de quem nós somos. Essa matéria na Atos, a gente aprende sobre isso. Quem nós somos? Quem é a nova criatura? Qual é a minha herança em Cristo? Né? Então, tudo isso a gente vê nessa matéria. É uma matéria que faz parte do primeiro ano da Escola Atos, e eu até costumo dizer para os meus alunos que é a minha matéria, porque fala sobre crescimento. Eu cresci só até 1,5 metro. Né? Minha mãe tem 1,45, meu pai tem 1,60, e eu consegui chegar a 1,5 metro. Né? Quando a gente estava colocando essas cadeiras aqui antes da inauguração, tinham dito pelo mapa dos bombeiros que o corredor tinha que ter 1,5 metro, e ninguém tinha uma trena na hora. Aí eu falei, eu falei, gente, eu faço essa medida. Eu deitei para o pessoal medir 1,5 metro. Então, quando eu fui para Atos, eu descobri que Deus queria que eu crescesse. Eu falei, caramba, dá para crescer. Não dá para crescer em estatura, mas dá para crescer de outro jeito. E é o desejo de Deus que a gente cresça espiritualmente. Deus é tão bom que Ele criou esse mecanismo, planejou isso, para que a gente possa crescer. No Espírito, Deus deseja que eu e você, a gente alcance a estatura de Cristo, é o que está escrito na palavra, gente. Essa é a medida que Ele deseja para mim e para você. E Deus programou para nós um crescimento que ele é progressivo. Provérbios 4,18 diz assim: o caminho do justo é como a luz da aurora, que brilha cada dia mais, até ser dia perfeito. Então, essa é a programação de Deus para a gente, para que a gente cresça. Né? E nessa matéria, crescimento do espírito humano, a gente vai exercitar o nosso espírito. A gente é desafiado a exercitar o espírito. Né? Você está na academia, não sei se você sabe, a Academia da Fé tem esse nome por conta de ensino, né? Faz uma referência, por exemplo, à Academia Brasileira de Letras, a você sentar e ser acadêmico, você estudar. Mas você pode trazer também para a questão da academia de musculação. Né? Pastor Marquinhos já fez umas flexões aqui em cima, uns polichinelo, eu não vou fazer isso não, tá? Mas também pode ser levado para esse entendimento. E quando você entra numa academia, quem é que faz academia mesmo, musculação? Poucas pessoas, eu sei que é a realidade mesmo, entendeu? Eu não gosto de academia, mas eu me forço. Eu vou 2 vezes por semana, eu me forço. Mas eu não gosto. Mas o que acontece? Quando a gente começa a fazer alguma atividade física, a gente está planejando e está em busca dos benefícios externos, não é isso? Eu, por exemplo, estou malhando o braço para ver se eu posso dar tchau sem nenhum problema. Então, a gente está em busca dos benefícios externos. Mas quem entende um pouco de biologia, e a gente que já passou do ensino médio, a gente sabe que quando a gente faz uma atividade física, a primeira coisa que a gente experimenta, mesmo sem saber, são benefícios internos, que são os hormônios. Endorfina, que dizem ser o hormônio da felicidade, né? Adrenalina, hormônio do crescimento. Todos esses começam a ser produzidos porque a gente tomou uma decisão de se movimentar. E aí, gente, nessa matéria, a gente sabe que coisas são liberadas no nosso espírito também. Quando você senta, se submete à palavra, você ouve a palavra, coisas são geradas dentro de nós, benefícios eternos são gerados dentro de nós. E, às vezes, a gente, nos primeiros momentos, a gente não vê aquilo sendo do lado de fora, fazendo efeito ainda. Mas é só uma questão de como a nossa jornada, né? A gente aceitou Jesus um dia, quando a gente decidiu entregar a nossa vida para Ele, a gente não foi assim, de uma hora para outra, que você viu coisas sendo mudadas em você. Mas à medida que você foi crescendo no conhecimento de Deus, que você foi aprendendo sobre Ele, que você foi permitindo que o Espírito Santo fizesse esse trabalho de transformação dentro de você, você foi vendo resultados também do lado de fora. Mas primeiro, porque coisas foram geradas dentro. Tudo que Deus começa a fazer é de dentro para fora.
Tá? Isso se a gente não retroceder, mas nós não somos daqueles que retrocedem, amém? Nós somos daqueles que avançam para aquilo que Deus tem para a gente. E crescer, esse é o desejo do Pai para nós, esse é o desejo do Pai para todo filho, toda pessoa que tem filho, quer que o filho cresça. Não, nem sempre, não é para ele ir embora de casa não, né? Não é para casar e ir embora não. Mas quando você tem um bebê, eu tive 2, o pai quer ver o crescimento saudável do filho, né? Quer ver ele se alimentando direitinho, né? Quer ver ele andando, ele depois indo para a escola. Todo pai e toda mãe quer o crescimento dos filhos. E Deus não é diferente, Ele quer que a gente cresça. E a gente cresce quando a gente vai ficando cada dia mais parecido com Jesus. Esse é o desejo de Deus. E crescer, no dicionário, significa desenvolver-se, tornar-se maior. Esse é o desejo de Deus para a gente. Que a gente se torne maior, cada dia mais parecido com Jesus. E a gente vai ver alguns versículos hoje. O primeiro é esse aí, ó. Para mostrar para você que é o desejo de Deus que a gente cresça. 1 Tessalonicenses 5:23. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, em tudo. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda do nosso Senhor. Deus está interessado em tudo que diz respeito a você. Espírito, alma e corpo. Isso é uma outra coisa que a gente fala nessa matéria. A gente entende pela palavra que nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Né? Isso a palavra vai mostrando para a gente em vários outros textos, que quando você faz essa matéria, isso vai sendo revelado ao seu coração, né? E a primeira coisa que a gente precisa entender pela palavra é que nós somos esse ser espiritual. Nós somos seres espirituais. Isso é uma chave, gente. Isso foi uma chave para mim quando eu entendi. Eu sou um ser espiritual. Né? João 4:24 diz assim, você conhece esse texto, aquela conversa de Jesus com a mulher samaritana? Ele diz assim, diz que Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E aí quando você vai para Gênesis 1:27, lá está escrito que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus é espírito e Ele nos criou à imagem dEle, como espírito também. 1 Coríntios 6:17 diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Então a gente vai vendo vários textos que fazem essa referência e apontam para essa nossa realidade espiritual, de quem nós somos. Nós somos espírito, possuímos uma alma e habitamos num corpo. Nós fomos criados dessa forma tríplice, né? A gente vê isso pela palavra e vê mais detalhadamente nessa matéria. Só que o que acontece? Quando a gente não tem consciência de que a gente é um ser espiritual, a gente não investe no nosso espírito. A gente não é intencional na nossa vida espiritual. A gente vai levando a nossa vida espiritual de forma natural. Pensa comigo. Quando a gente tem consciência do nosso corpo, da nossa necessidade do corpo, a gente toma banho, né? O adolescente, às vezes, a gente tem que mandar, né? Mas aí ele sabe que ele já não está mais com aquele cheirinho bom ali, que ele precisa tomar banho. Mas, por exemplo, quando você tem consciência do seu corpo, você sabe que você precisa escovar dente. Criança pequena, ela não tem essa consciência. Então, ela tem ali o pai e a mãe que fica, vai escovar o dente, está na hora, você comeu, vai escovar o dente. Fica naquela, dando essas informações. Mas, à medida que você ganha um conhecimento do seu corpo, você vai crescendo, você toma banho sem precisar ninguém mandar, você escova o dente sem precisar ninguém mandar, você se alimenta porque o seu corpo está dizendo para você que está na hora de você comer. Né? Ou então você olha para o seu corpo e sabe assim, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, uma dieta, porque eu passei do limite do meu peso. Então, você tem consciência do seu corpo, então você cuida com zelo do seu corpo, você é intencional no seu corpo. Né? O pastor Marquinhos fala aqui, né? Que Deus fala com a gente nessa área. Você está todo dia ali comendo carne. O Espírito Santo fala para você, você comeu carne já 3, 4 dias seguidos. Come um peixe hoje, se alimenta de forma diferente. Come uma saladinha, porque você tem consciência do seu corpo. Quando a gente tem consciência da nossa alma, que é a sede, a gente vai ver tudo isso nessa matéria. A sede das nossas emoções, do nosso intelecto, dos desejos. A gente cuida da nossa alma. Como que a gente cuida da alma?
A gente lê um bom livro, a gente faz um passeio, tira umas férias, né? Vai tomar um café com amigos. Isso às vezes faz um bem danado. Você vai, senta e bate um papo com amigos. Tem gente que vai a psicólogo, né? Faz uma festinha em casa, uma reunião. Tudo isso você está cuidando das suas emoções, né? Você está cuidando da sua alma. Mas quando eu não sei que eu sou um ser espiritual, eu não cuido de quem de verdade eu sou. Porque de verdade, a nossa identidade é como ser espiritual. E a gente precisa crescer nesse entendimento. Para a gente crescer como Jesus. E para a gente alcançar e viver tudo aquilo que Deus tem para a gente. Porque tudo, gente, é gerado no Espírito. Tudo que a Bíblia diz que tudo que a gente vê veio a existir a partir daquilo que não se via. Porque Deus disse uma palavra e as coisas vieram a existir. Tudo foi gerado no Espírito. Então, a gente precisa ter consciência. A primeira coisa é que a gente é um ser espiritual. Porque é desse lugar do Espírito, dessa identidade espiritual que Deus quer que a gente governe todas as áreas da nossa vida. Se a gente tiver esse entendimento e crescer nesse lugar de que nós somos seres espirituais, né, criados à imagem de Deus para viver como Ele programou, a gente vai dar comandos desse lugar. A gente, quando vier uma situação de medo, eu sei quem está comigo, eu sei que eu tenho um espírito de ousadia. Então, eu não paraliso por causa do medo, mas porque eu estou fortalecida no espírito. E aí você pode me perguntar assim, como é que eu cuido do meu espírito? Como é que eu fortaleço quem eu sou de verdade? Através do nosso relacionamento com Deus, meditando na palavra, estudando a palavra, orando em línguas, né, praticando a palavra, enfim, conhecendo quem Deus é, né, meditando em quem Ele é, entendendo e crescendo no conhecimento de quem Ele é. Eu, por exemplo, falei aqui um pouquinho, eu nasci na igreja, mas eu passei muito tempo sem o entendimento de que eu era esse ser espiritual. Então, eu ia levando a minha vida espiritual de forma natural, aceitando as coisas como elas são. Só que Deus nos chamou para governar, Deus nos chamou para reinar em vida, está escrito. Deus nos chamou para viver nessa plataforma do Espírito. Mas quando a gente cresce nessa consciência de que a gente é esse ser espiritual, vira uma chave dentro de nós. E a gente não aceita mais as coisas como elas vêm. A gente sabe quem a gente é em Cristo Jesus. A gente sabe a herança que a gente tem. Então, a gente avança e vai para as situações cheio da palavra, fortalecido no Espírito. Por isso que a gente passa por cima das situações. Esse é o desejo de Deus para a gente. Outro texto é Efésios 4:13. Olha a vontade de Deus para nós, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus. Olha a medida que Ele quer para mim e você, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Isso é o que Ele programou para mim e para você. E aí, assim, algumas coisas são fundamentais para a gente saber e iniciar essa jornada, essa caminhada de crescimento. E uma das coisas é essa daí, que eu acho que é onde a gente vai parar mais ou menos nessa frase aí. É preciso nascer de novo. Eu botei o ponto 1, porque são duas coisas. É preciso nascer de novo e ser cheio do Espírito para poder crescer espiritualmente. Para poder crescer espiritualmente, a gente precisa dessas duas coisas aí. Tem mais coisas, mas hoje eu só trouxe essas, tá? Existe um ponto onde a gente começa a crescer. E esse ponto é o novo nascimento. Você entende que aquilo que está morto não tem como crescer. Um galho seco de uma árvore qualquer. Se você pegar ela e começar a regar e até falar sobre ela, você vai produzir crescimento? Sim, naturalmente não tem como, ela está morta, está ali arrancada, não tem como, está solta ali, está morta, não tem como gerar vida ali. Então, o que está morto não tem como crescer. Por isso que a gente precisou nascer de novo, porque antes nós éramos seres espirituais mortos. Deixa eu te perguntar, eu botei uma pergunta aí para você, não me responde, só pensa. Eu sei que alguns já sabem a resposta. Todos os homens, a humanidade, todos os homens são filhos de Deus?
A Bíblia diz em João 1,12, diz assim: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A Bíblia, que é a verdade, o mundo diz, não, todo mundo é filho de Deus, você já deve ter ouvido isso, todo mundo é filho de Deus. Mas a Bíblia, gente, que é a verdade, que é o que Deus disse, não diz isso. Diz que é filho de Deus, se torna filho de Deus, João 1,12. Aquele que crê que Jesus é o Senhor, que Jesus é Salvador. Então, precisa passar por Jesus. Precisa passar pelo novo nascimento para receber a vida de Deus. Então, quando você pensar em verdade, você pensa... Verdade é igual à palavra de Deus. Tá? Porque a verdade é aquilo que Deus disse. Porque aquilo que o homem diz pode ser mudado. Pode ser abalado, pode ser alterado, mas aquilo que Deus diz permanece para sempre. Tá? Então, vamos lá. É preciso nascer de novo para poder crescer espiritualmente. O que acontece, gente? Vamos voltar um pouquinho lá no Éden. Deus falou para Adão e Eva assim, ó, não coma desse fruto, porque no dia em que vocês comerem, vocês morrerão. Não é isso que estava escrito lá? Foi a ordem que Deus deu? Adão e Eva não creram na palavra de Deus, não responderam de forma positiva, crendo, eles duvidaram do que Deus tinha dito. Foi isso que aconteceu. E eles comeram. Naquele dia ali, eles morreram naturalmente? Não, eles não morreram naturalmente, mas eles morreram espiritualmente. Naquele dia, eles foram desligados de Deus. Houve morte no espírito. Né? E é isso que acontece quando a gente não está ligado a Deus, porque a Bíblia fala que vida é zoe, é a própria vida de Deus, é o que está escrito lá em Gênesis, que Deus, quando criou o homem, ele soprou dele mesmo, da vida dele no ser humano. E o homem passou a viver. No dia em que o homem desobedeceu, o homem perdeu, ele foi desligado de Deus. Passou a ser um espírito morto. Passou a ter um espírito morto, separado de Deus. O que está morto é aquilo que está separado de Deus. Só que nós fomos redimidos, religados a Deus através de Jesus. Deus enviou Jesus para que a gente fosse aproximado. Então, quando a gente recebe, reconhece Jesus como Filho de Deus, como Senhor, e como o único Senhor e Salvador da nossa vida, quando a gente entrega a nossa vida para Ele, a gente recebe a vida dele. E aí a gente passa a ser um espírito vivo. Aí a gente começa a crescer. Por isso que é preciso nascer de novo para poder crescer espiritualmente. Sem Jesus, sem passar por Jesus, não tem como crescer. Não há crescimento. Sem Cristo, não há crescimento. E aí, para falar de crescimento, tem esse outro texto aí, você conhece essa história, que é aquela conversa de Jesus com Nicodemos, né? João 3, diz assim, eu afirmo ao Senhor que isto é verdade. Jesus falando com Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí Nicodemos pergunta, como é que um homem velho pode nascer de novo? Será que ele pode voltar à barriga da sua mãe e nascer outra vez? Nicodemos estava cogitando de coisas naturais, pensando que estava falando de um nascimento natural, mas aí Jesus diz, eu afirmo ao Senhor que isso é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce de pais humanos é um ser de natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Por isso, não fique admirado, porque eu disse que todos vocês precisam nascer de novo. Você entende que é uma necessidade de todo ser humano nascer de novo. É a única maneira de ter acesso a Deus, é através do novo nascimento, através de Jesus. Por isso que para crescer, precisa nascer de novo. O novo nascimento é o ponto de partida para o crescimento espiritual ou o crescimento do espírito humano. Só a nova criatura pode crescer espiritualmente. Então, para crescer, precisa nascer de novo. Mas assim como no natural, não adianta apenas nascer para crescer e se desenvolver, no espiritual também. Porque você entende que uma criança, ela nasceu. Mas se ela não for alimentada de forma adequada, se ela não tiver um ambiente específico para o crescimento dela, se ela não tiver cuidado, essa criança ela vai crescer de forma saudável?
se ela não receber ali o leite nos primeiros meses, se ela for criada, como já vimos casos assim horrorosos, que a gente já viu matérias de pessoas que foram criadas em lugares pequenos, tipo em jaulas, assim, a pessoa não se desenvolve, ela não cresce da maneira que ela poderia crescer. Então, assim como no natural, não adianta apenas nascer para poder crescer, precisa de cuidados, precisa de algumas coisas para poder levar esse crescimento saudável, na vida espiritual também. O crescimento espiritual se dá da mesma forma. Mas o que acontece? Muitas vezes a gente não se atenta para isso, porque a gente não tem consciência de que é um ser espiritual, então a gente não investe no espírito, a gente não alimenta o nosso espírito, a gente não busca essa vida no espírito. Então, como é que a gente vai crescer no espírito? E aí, nessa matéria, a gente é levado a ter uma visão ampliada a respeito dessa vida espiritual, para a gente se desenvolver nessa vida espiritual. Então, assim que uma pessoa recebe a Jesus, ela nasce de novo e a Bíblia diz que ela é um bebê espiritual, certo? Você já conhece esse termo. Então, exige, uma pessoa que nasce de novo, recebe Jesus, ela naquele primeiro momento, ela precisa de cuidados. Ela precisa de alguém que ensine, por exemplo, ela para orar, que ela não sabe como orar, né? Outro dia a gente testemunhou o novo nascimento de uma pessoa, a pessoa fez a oração confessando Jesus, entendendo aquela obra, e ela falou assim, e agora? O que eu faço? Ela não sabe, ela acabou de nascer um bebê. E aí ela precisa que outros levem a ela esse crescimento, que ajudem ela nesse processo, né? E à medida que essa pessoa recebe, a Bíblia diz, em 1 Pedro 2,2, que à medida que a pessoa recebe o genuíno leite espiritual, que é a palavra, essa pessoa cresce. Né? E por isso que a gente precisa se alimentar da palavra, para poder crescer no espírito. E aí o segundo ponto daquela frase, não há crescimento do espírito humano se eu não for cheia do Espírito Santo. Não tem como crescer sem nascer de novo. E não tem como crescer se a gente não for cheio do Espírito Santo. É um outro ponto importante. Eu, por exemplo, falo de mim mesma. Eu nasci na igreja, né? Mas eu só aos 32 anos é que eu tomei conhecimento do batismo no Espírito Santo, da plenitude do Espírito. Então, eu fiquei, vamos dizer assim, estagnada durante muito tempo, porque eu não conhecia coisas espirituais. Coisas espirituais não tinham sido reveladas para mim. E aí, eu queria que você fosse comigo, eu vou botar aqui alguns versículos, porque a Bíblia é muito clara em relação a essa necessidade da gente ser cheio do Espírito Santo. O livro de Atos e as cartas de Paulo mostram isso, sim, em várias passagens, né? Porque a gente entende, gente, que não se trata de como é que eu posso dizer? De uma coisa que você vê e reproduz, sabe? A gente pode olhar para a Bíblia e ver, assim, os discípulos. Pensa comigo, os discípulos passaram 3 anos acompanhando Jesus. Eles foram ensinados por Jesus ali na montanha. Eles viram milagres. Eles experimentaram do ensino de Jesus ali, ó, cara a cara com o mestre. Eles viram coisas extraordinárias. Eles poderiam se considerar prontos, né? Poxa, passou pelo maior seminário de todos. Se alguém pode se gabar de que fez o seminário, o melhor dos seminários, esses 12 homens poderiam dizer isso. Mas você veja que Jesus falou para eles assim, ó, fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então você entende que faltava alguma coisa para esses homens impactarem a todas as pessoas que estavam ao redor deles. Jesus não falou assim, ó, vocês já ficaram 3 anos comigo, vocês estão prontos. Podem ir. Jesus até deixou eles experimentarem antes. Enviou eles antes. Mas para fazer o que eles precisavam fazer, para que eu e você, a gente faça aquilo que Deus nos chamou para fazer, a gente precisa ser cheio do Espírito. Esses homens que andaram com Jesus precisaram. Por que eu posso achar que eu não preciso? E aí Lucas 24, 49, fala sobre isso. Eis que sobre vós envio a promessa, esse é Jesus falando, a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, os discípulos experimentaram essa capacitação. Atos 1, 4 diz, estando com eles, ordenou-lhes
que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. E aí, eu queria que você abrisse comigo esses 2 textos aí, que foi uma chave para a minha vida também, esse entendimento. Atos 18, fala de Apolo, não sei se você conhece Apolo, mas diz assim, ó, Atos 18, versículo 24. Enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo. Olha o que a Bíblia diz sobre Apolo. Homem eloquente e que acumulava grande experiência nas Escrituras. Você entende que era um homem que entendia as Escrituras. Ele conhecia a palavra, ele era eloquente, falava bem. Olha só o que continua dizendo. Fora instruído no caminho do Senhor, com notável fervor, pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus. Ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Você entende que a própria Bíblia faz referência de que faltava alguma coisa a Apolo. Ele sabia direitinho sobre as Escrituras, ele pregava e ensinava com exatidão a respeito de Jesus. Gente, isso não é qualquer um. Era um homem, assim, que tinha o conhecimento de Deus, mas faltava, ainda que tivesse apenas o conhecimento do batismo de João. Ou seja, tinha algo que Apolo não sabia e que ele precisava saber. Aí no versículo 26 desse capítulo 18, diz que Apolo, portanto, começou a pregar com ousadia na sinagoga. E assim que Priscila e Áquila o ouviram, convidaram-no para uma visita na casa deles. Sabe aquela reunião da conexão? Aí chamou Apolo para essa reunião, porque eles perceberam que Apolo precisava de algum entendimento a mais para poder ele ser aquilo que Deus tinha programado ele para ser. Você imagina esse homem, a Bíblia diz que ele pregou com ousadia, mas imagina esse homem, depois que ele recebeu esse entendimento. E aí diz que a Priscila e Áquila o ouviram e convidaram-no para uma visita à casa deles. E explicaram, ensinaram com acerto e com clareza o caminho de Deus. Você entende a importância do ensino, gente? Esse homem, ele já tinha muita coisa, mas faltava alguma coisa para ele. Né? Então, aquele dia houve ensino, chegou revelação no conhecimento, no coração dele. E eu tenho certeza que ele nunca mais foi o mesmo. E aí, em Atos 19, versículo 1 ao 6, que é esse segundo texto, fala dos discípulos de Apolo. Aí diz assim, e aconteceu que enquanto Apolo estava em Corinto, ou seja, Apolo estava lá em Corinto, Paulo atravessou as regiões altas e chegando a Éfeso, Paulo estava em Éfeso, encontrou ali alguns discípulos. Paulo encontrou em Éfeso discípulos e lhes perguntou, recebeste o Espírito Santo na época em que crestes? Ao que eles replicaram, de forma alguma, nem sequer soubemos que existe Espírito Santo. Você vê, eram discípulos, mas nem sabiam da existência do Espírito Santo. Diante disso, Paulo lhes perguntou, ora, em que tipo de batismo vocês foram batizados então? E eles declararam, no batismo de João. Então Paulo lhes explicou, o batismo realizado por João foi um batismo de arrependimento. Ele ordenava ao povo que cresce naquele que viria depois dele, ou seja, que cresce em Jesus. E compreendendo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Você entende que eles foram ensinados para continuar crescendo e para viver a plenitude da vida de Deus? Então, assim, Deus nos chama para um crescimento, para que a gente desfrute da plenitude, para que a gente acesse aquilo que Ele tem para nós. Existem coisas, e várias vezes você já deve ter ouvido o Wellington falar aqui, como filhos, nossos filhos, né? Falando dos meus filhos, eles têm direito a algumas coisas, mas algumas coisas eles precisam crescer para poder a gente dar a eles. Então, Deus tem muitas coisas já liberadas para todos nós, mas nós precisamos crescer espiritualmente para acessar essas coisas que já estão prontas para nós. Por isso, essa matéria, eu digo que ela é muito importante. E aí, falando, só para fechar esse assunto, Judas 1:20, vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito.
Então, gente, o verdadeiro crescimento espiritual não é uma conformação a regras, mas uma rendição ao Espírito Santo e à palavra de Deus. O Espírito Santo é o nosso grande ajudador nesse crescimento e ele tem total interesse em que eu e você, a gente cresça, para a gente ser cada dia mais parecido com Jesus, né? É só a gente lembrar de como Jesus andou nessa terra, gente. A Bíblia diz, e Jesus era 100% homem e 100% Deus. Mas um homem cheio do Espírito Santo, num relacionamento perfeito com o Pai. E é isso que Deus está nos chamando. E através dessa matéria, né, eu não estou puxando sardinha para a minha matéria, mas essa matéria nos leva ao entendimento da importância da gente crescer. Porque esse aí, eu vou finalizar aqui, esse é o desejo de Deus, que a gente cresça. Esse é o desejo dele. E a gente vê tantas coisas nessa matéria. A gente vê que, para a palavra filhos na Bíblia, existem 2 tipos de palavras no original, que é teknon e huios. Huios é o filho maduro. E teknon é o filho que ainda é criança. E você vai vendo ali Deus falando que algumas coisas estão reservadas para o filho huios, o filho maduro. O filho que tem condições de entender, o filho que tem o coração do Pai. E que a gente vai crescendo, gente, a gente vai percebendo que uma das coisas que mostra o nosso crescimento é o quanto a gente tem o coração do Pai, o quanto a gente responde a Deus. Porque a Bíblia é muito clara para algumas coisas. Assim, a Bíblia diz assim, perdoa. E aí, se eu faço bico e digo assim, mas não dá para perdoar isso, eu ainda sou bebê. Se Deus me manda fazer alguma coisa, né, e eu ainda sou resistente, é porque eu ainda sou infantil. Eu ainda sou um bebê espiritual. Porque o filho maduro é como Jesus responde. O prazer dele está em fazer a vontade do Pai. Né? E é isso que é esse crescimento que Deus quer nos levar. Por quê, gente? Porque pessoas precisam ser impactadas pela nossa identidade. Jesus está voltando. Pessoas precisam olhar para mim e para você e ver a revelação de Deus. Assim como Ele é, nós somos, está escrito. E a gente precisa crescer nesse entendimento de quem o nosso Pai é e de quem nós somos para manifestar essa identidade às pessoas, como a gente viu no vídeo aqui. Aquele homem já tinha falado com Deus, ele queria conhecer Deus, mas ele convivia com crentes que não manifestavam a natureza de Deus, que falavam como ele, que viviam nos mesmos lugares que tinham o mesmo comportamento que ele. Até que um dia ele topou com o filho maduro, que diante de uma notícia que podia mudar toda a vida dele, profissional, diante de uma notícia ruim, aquele homem falou assim, Sherman, eu estou animado. Sabe por quê? Porque eu sei a quem eu pertenço. Eu sei que Deus, eu estou animado para ver o que Deus vai fazer na minha vida. Então, eu queria, o meu desejo nessa noite é que você fique animado com aquilo que Deus está para fazer na sua vida, com aquilo que Deus está programando para a sua vida. Mas eu quero te dizer que só vai acontecer se você for colaborador desse processo. Se você crescer para você experimentar, para você acessar aquilo que está disponível para você. Sem crescimento espiritual, sem crescimento no entendimento de quem Ele é e de quem é você, a sua identidade como nova criatura, a gente não vai viver a vida da nova criatura. Amém?